Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por venir a este segundo y último encuentro de la Fundación Calouste Gulbenkian de Portugal, que tuvo la amabilidad, junto con la Feria del Libro de Buenos Aires, por la circunstancia de ser Lisboa la ciudad homenajeada en el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, de traernos esa muestra preciosa que vieron en la entrada de libros de artistas, justamente de la colección Calouste Gulbenkian. Bueno, hoy nos va a hablar, en esta jornada de cierre, Sonia Casquizo, que es muchas cosas, pero sobre todo es restauradora, es una gran especialista. Hicimos una visita al Museo de Bellas Artes extraordinaria. Es muy lindo ver el arte argentino y el arte europeo con una mirada no argentina. Y tuve ese privilegio esta tarde, de esa experiencia. Así que la vamos a escuchar hablar justamente de la problemática de la conservação de livros de artista. Graças. Então, eu pensei fazer a minha apresentação em português, sendo que vou tentar dar uma intuaçãozinha em espanhol para ver se me compreendem bem. Ao meu lado está a Melissa, que é a nossa tradutora do Instituto Camões, e que pode apoiar caso sintam que não compreendem tão bem o que digo. Parece-vos bem? Posso avançar? Sim? Então, o meu nome é Sónia Casquiço, eu sou conservadora, restauradora na Biblioteca de Arte e Arquivos Gulbenkian e tenho uma formação base em conservação e restauro. Durante muitos anos trabalhei na área da conservação de fotografia e desde 2017 estou com a conservação preventiva da Biblioteca de Arte e Arquivos Gulbenkian. E desde esse período tenho tido muitos desafios a tratar estas obras especiais e complexas que são os livros de artista. Vou partilhar convosco a minha experiência. Eu não sei se conhecem a Fundação Calouste Gulbenkian, mas é uma fundação fundamental em Portugal e durante algum tempo até foi considerado o Ministério da Cultura português. Ela foi criada em 1956 por testamento desta figura, que era o Calouste Gulbenkian, que era um arménio nascido em Istambul, um homem de negócios, um investidor e um interessado em arte. E ele foi criando, ao longo da sua vida, uma coleção de arte fantástica, pintura, escultura, têxteis, diversos tipos de materiais e objetos, e, no fim da sua vida, resolveu criar esta fundação, que é uma fundação que alberga a coleção particular do fundador, num museu, um centro de arte contemporânea, uma orquestra, um coro, um instituto de investigação científica relacionado com a saúde e faz uma investigação fundamental em tudo o que tem a ver com medicina, e depois também existe a Biblioteca de Arte e Arquivos Gulbenkian. Me parece, ¿comprenden más o menos? Sí, ¿a serio? ¿Qué tal? Si hay alguna duda o alguna palabra o alguna frase que no se entienda, levantan la mano, nos preguntan, ¿sí? Que estamos acá para asistir. Gracias. Estas são as imagens da fundação, que tem um jardim, o museu, a orquestra. É muito dinâmica e conhecida em Lisboa. A Biblioteca de Arte, ela foi criada em 1968 e, na altura, a intenção era reunir a biblioteca particular de Calouste Gulbenkian. Portanto, começou por ser uma biblioteca geral que tinha todo o tipo de livros, de várias áreas, de vários temas, e recentemente foi reestruturada e pensada para, no fundo, ter documentação especializada em arte contemporânea. Este é um exemplo do nosso site, gulbenkian.pt, caso queiram saber mais sobre a nossa fundação. Esta é a página da Biblioteca de Arte, que está em português e em inglês. E esta é uma das últimas exposições que nós organizámos sobre Maria Lamas, que era uma mulher feminista e uma lutadora pelos direitos das pessoas em Portugal, principalmente no período da ditadura. Pronto, então a Biblioteca de Arte. A Biblioteca de Arte tem todo este tipo de património, como vocês podem ver
arquivos de arquitetura, de artistas, bibliotecas particulares, que são bibliotecas personales, de bibliófilos, pessoas interessadas em literatura, coleções de fotografias, a coleção de livros de artista, a coleção corrente, que é a generales, a arquitetura, pintura, cerâmica, obras que são publicadas e que podem ser compradas em livrarias, uma coleção de efêmera com convites para exposições, por exemplo, catálogos de exposições, publicações periódicas, muitos jornais, são publicações periódicas de periódicos, monografias e a biblioteca particular do fundador. Estes são alguns exemplos. Este é o Amadeu Sousa Cardoso, que é um artista plástico contemporâneo do início do século XX português fundamental. O espólio do arquiteto Álvaro Cisa Vieira, que é um dos mais famosos arquitetos portugueses. Uma coleção fotográfica, um exemplo é deste Fernando Carneiro Mendes, que era um homem do cinema documental, da fotografia documental, que documentou a sociedade portuguesa nos anos 30, 40 e 50. Um espólio de uma artista plástica contemporânea portuguesa, que é a Helena Almeida, que usava a fotografia como meio de expressão e trabalhava as provas fotográficas com tinta, com linhas de costura, vários tipos de objetos ou técnicas, e a nossa coleção de livros de artista que vou falar hoje. Como responsável pela área da conservação preventiva, é uma das minhas principais funções garantir a preservação deste acervo. Pronto. Como é que nós o preservamos? Nós preservamos com uma estratégia de preservação e conservação que incide em duas valências. A primeira é a mais importante, que é a conservação preventiva. E a conservação preventiva nós fazemos a todos os exemplares do acervo de forma sistemática, e essas ações de conservação preventiva, elas incidem no controle ambiental, que é a luz, a temperatura, a umidade relativa, o controle integrado de pragas. As pragas são os insetos, os parasitas, plagas. A manutenção dos espaços e das coleções, que têm que estar sempre impecáveis, mesmo tarefas simples como aspirar os depósitos nas áreas, nas reservas, aspirar com o aspirador. Aspirador. Esta tarefa básica é fundamental. As ações de acondicionamento, o armazenamento, a organização física dos espaços, avaliar os riscos que cada parte do acervo enfrenta e depois o planeamento de emergência, que é algo que nós estamos a trabalhar atualmente. E depois a conservação curativa e restauro, que é os exemplares que sofrem ações diretas de tratamento e que são selecionados numa determinada perspectiva. A nível da conservação preventiva, estas medidas que eu estou aqui a falar, nós também aplicamos à coleção de livros de artista. Portanto, nós aplicamos a todo o acervo. Assim, a primeira medida é a avaliação do estado de conservação. E essa avaliação ela é feita logo no momento da chegada de um espólio ou de um arquivo à biblioteca. Portanto, a coleção de livros de artista da biblioteca ela é constituída por obras que são adquiridas frequentemente, mas também tem uma componente dentro dela que foi uma aquisição direta de um conjunto muito grande de exemplares, e quando nós fomos buscar esses livros, antes deles entrarem na biblioteca, eles são avaliados do ponto de vista da sua conservação. Portanto, é feita uma avaliação do estado de conservação, para saber, por exemplo, se no sítio onde esses livros estavam haviam insetos, parasitas, se havia sinais de atividade biológica, porque se houver, antes da entrada na Biblioteca de Arte, essa documentação tem que ser desinfectada. Desinfectada. E passa por ações de desinfecção para garantir que não traz os parasitas para a biblioteca. Compreendem? Sim? Depois temos outra parte da avaliação do estado de conservação, que é uma avaliação que é feita periodicamente, em que
durante bastante tempo e durante todas as ações do dia a dia, aqui vocês também deve acontecer a mesma coisa, os técnicos da biblioteca, antes de darem um livro, por exemplo, à consulta ou ir à sala de leitura, se observa o estado de conservação das obras. Esta avaliação ela é feita por mim, que sou conservadora, mas por todos os elementos da biblioteca. Todos os elementos da biblioteca, mesmo as pessoas que estão no balcão ou que estão no depósito, são responsáveis por executar ações de conservação preventiva. É uma responsabilidade de todos. Isto era um pequeno vídeo. Outra ação paralela de conservação preventiva é a higienização dos documentos. Nós temos, e eu vi que a Biblioteca Nacional também tem uma máquina de limpeza e desinfecção também dos livros. Nós não temos essa máquina, mas nós temos um elemento da equipa cuja responsabilidade é aspirar os livros, ou seja, desloca-se à zona da estanteria, de las estantes, de los armários, estanteria, e tira os livros um a um e aspira-los todos. Pronto. Demora anos fazendo isso, mas é a sua principal responsabilidade e essa é uma ação fundamental. Depois temos o acondicionamento, que não fazemos sempre, porque não temos dinheiro para tudo, obviamente, mas tentamos investir em embalagens de conservação de boa qualidade. Porque se nós conjugarmos a temperatura, a umidade relativa, a limpeza do espaço com o acondicionamento, é como se estivéssemos a fazer um investimento no bem-estar dos documentos e minimizamos as ações de conservação curativa e restauro. Depois temos o armazenamento. Nós temos este tipo de estanterias metálicas que privilegiamos face à madeira. Isto são exemplos das áreas de depósito da BA. Temos arquivadores horizontais, estanteria metálica, onde temos os livros e também temos os materiais de arquivo. Este é outro exemplo de outro espaço. É um espaço... e temos várias áreas de depósito consoante as necessidades de conservação dos materiais. Esta que estão a ver aqui, esta central, da imagem do centro, está a 18, 20 graus e 50, 55 de umidade relativa. As outras estão um pouco mais frias, é o que nós chamamos cool storage, está a 16 graus e 43% de umidade relativa. É como esta, está mais baixa. E depois o planeamento de emergência. Nós agora estamos numa fase de planeamento, estamos a desenvolver um projeto de salvaguarda e evacuação de coleções cujo principal objetivo é saber se acontecer um terremoto, um incêndio ou uma inundação, o que salvar em primeiro lugar. Quais são os tesouros? Vocês sabem quais são os tesouros da Biblioteca Nacional, onde estão localizados e como fazer em situação de uma grande emergência. Tem havido vários casos no mundo, vários incêndios e catástrofes e nós estamos a preparar para o que fazer numa situação destas. Pronto. Isto é da conservação preventiva. Depois, a curativa e o restauro, nós selecionamos com tudo o que fazemos anteriormente na conservação preventiva, nós depois fazemos uma seleção de quais são os exemplares que vamos intervencionar. Portanto, há uma parte que é sistemática, é quando as obras vão à consulta, com a circulação dos documentos. E depois há outra parte, como eu falei, antes deles entrarem na própria biblioteca, por exemplo, quando temos uma doação de um arquivo ou de uma grande biblioteca pessoal, portanto, vamos geralmente à casa do doador ver as condições e, se for necessário, então fazemos a tal bolha de anóxio ou a desinfestação. E depois temos... Sim. Me desculpa.
ações de conservação e restauro que estejam relacionadas com exposições, que acredito que aqui seja muito assim, quando há uma obra que é selecionada para uma exposição, para uma exibição, essa obra tem prioridade face às outras e são intervencionada a nível de conservação e restauro, ou atividades diversas que estejam acontecendo na fundação. Aqui são alguns exemplos, acredito bastante similares ao que vocês fazem aqui. Pronto, e a coleção de livros de artista? A coleção de livros de artista não é muito grande, comparada com outras. Nós temos arquivos e coleções de fotografia que têm 100.000 exemplares. Esta é pequena, são cerca de 5.000, 6.000 livros, mas é muito complexa de tratar. Nestes círculos, vocês veem as quantidades que temos de livros tratados e LA é livro de artista. São livros de artista de formato regular. PLA são periódicos de artista. E depois temos ELA, são os especiais, os que são de grande formato ou muito pequeno, que têm que ser armazenados noutros lugares. E assim. Em termos de las técnicas, o soporte principal é o papel, é semelhante aos outros livros. Mas depois temos livros que são desenhos, solo fotografias, gravura, pintura y muchas técnicas. El primero sería dibujos y en gravura corresponde a grabados. Sí. Gracias. Después, nestes soportes, que son o papel, os desenhos, as gravuras e outros soportes, temos materiais que são, por vezes, colados ou anexados ou fazem parte das obras. E estes são uma grande diversidade de materiais, desde acrílico, aguarela, algodão, arena, carvão, gesso, folha de ouro, folhas de plantas, há 2 livros com plantas, madeira, temos vários, materiais inorgânicos, vários tipos de metais, plásticos, que são horríveis, são as piores coisas a nível de conservação, óleos com pintura a óleo, pan, temos um livro que é feito de pan, textiles diversos e muitas tintas e pigmentos. São os que se destacam. Era aqui para falar com vocês. Eu pensado em desafios, oportunidades e contradições. Os desafios são a maioria, são quase todos desafios. Fui enumerando, todos são desafios. Estes são todos os desafios de los livros de artista. O primeiro é o conceito. O que é um livro de artista? Eu não sei se tiveram na palestra primeira da minha colega. O conceito. Depois são as características físicas de todo. Já vamos vendo. Depois são as intervenções de conservação e restauro, o acondicionamento, a organização e o armazenamento. Só desafios. O primeiro é o conceito. Eu, quando he começado esta profissão, eu achava que o mais importante era a integridade da obra, mantê-la segura, fazê-la perdurar para além de nós outros. E, por vezes, principalmente quando eu trabalhava a fotografia, pensava a fotografia como um objeto individual, como uma pintura, uma escultura que existe sola. Os livros de artista, vocês vão ver, muitas vezes têm vários componentes, vários materiais que se ligam entre si. E é muito complicado fazer o equilíbrio e manter a salvaguarda das diferentes componentes. Esse é o primeiro
do primeiro desafio, porque não é só um livro documental, um livro que é para ir para a sala de leitura para os leitores lerem, é uma obra de arte em si mesma. Essa relação é complexa. Eu he trazido esta frase de Francis Bacon no século XVII, em que ele diz: some books are to be tasted, others to be swallowed, and some are to be chewed and digested. É um pouco crua esta frase, mas eu acho que resume bem os livros de artista. São isso tudo, lhe despertam muitas sensações. Eu he trazido aqui dois conceitos, que um é do Smithsonian Library and Archives, e eles dizem: um livro de artista é um meio de expressão artística que utiliza a forma ou função do livro como inspiração. O livro é a inspiração, o livro tradicional, mas depois a forma, o suporte pode não ser em livro. E segundo o Art and Architecture Thesaurus do Getty, os livros de artistas são livros, obras únicas ou múltiplas, feitas ou concebidas por artistas, que podem incluir publicações comerciais ou exemplares criados por artista. É uma definição muito vaga. Cabe tudo aqui. O que para um conservador restaurador habituado à fotografia e livros em papel tem sido bastante complicado de lidar com tudo. O primeiro desafio são as estruturas. As estruturas de um livro de artista não são as estruturas só convencionais de um livro, que é o formato códex, um livro com uma encadernação, em que as folhas são costuradas ou coladas, pode haver de tudo um pouco. Um livro de artista pode ser também uma caixa, pode ter um formato de concertina, escultura, podem ser folhas, fólios ou bifólios. Se tem tradução fólios, são páginas de livros. Eu já mostro. Objetos diversos, textiles e rolos. Aqui alguns exemplos. Este é um livro códex, é um livro de artista que pega na estrutura da Bíblia e destaca as palavras das mulheres. Caixas diversas, construídas com muitos elementos metálicos que oxidam e que não se pode fazer muito. Aqui outras caixas. Este é o livro que tem pan aqui. E o artista, eu he falado com ele quer as migalhas. Migas. Migas, não se pode mencionar migas. Tem que estar assim, as migas. Só são assim, tal e qual. Eu pensava que era para aspirar, pôr com uma trincha, pôr lá tudo dentro para ficar muito arrumado, muito direto. Não, é para estar assim. Outra caixa que é acrílico e tem lá fotografias dentro, outras páginas dentro. Concertinas e pop-ups. Estes são interessantes e mais fáceis de tratar, porque se cerram e se podem arrumar perfeito. Me desculpa, eu tenho uma visão muito convencional da arte contemporânea, mas não estou brincando. Tudo é fantástico aqui e interessante. São livros, esculturas, que são livros que são muitas vezes em cerâmicas, vidros. Este é um dos livros mais complicados que temos, já vou explicar mais adiante. Fólios e bifólios, estes são mais fáceis. Objetos diversos, textiles diversos também, rolos. Outro desafio grande são as dimensões. O melhor formato para um conservador restaurador, eu não sei o que as minhas colegas acham, mas é o formato até A4. A4? Tienes A4 também? É A4. perfeito se arrumarlo bastante. E os livros de artistas são de todos os tamanhos. Muito pequenos, estes que estão vendo na imagem são os livros minúsculos, são do tamanho de unha, são do tamanho de unhas.
Depois temos pequenos, mais ou menos pequenos, médios, grandes, muito grandes, e muitas vezes não são formatos standard, são irregulares e não normalizados. Cada livro tem que ter uma solução. Este é um exemplo de um livro de Lúcia Prancha, é uma artista portuguesa, em que parece um livro normal, ele tem um formato normal, mas depois vai se abrindo, é um lençol enorme. O desafio aqui é não é só a dimensão cerrada, mas a dimensão quando se abre e quando vai à consulta, à sala de leitura. Na sala de leitura? Sim. Quando ele vai à sala de leitura, que espaço? Para este leitor temos que reservar uma mesa inteira só para ele e tem que ser acompanhado por um conservador ou por alguém para manusear a obra. Depois, o estado de conservação. Obras de arte contemporâneas são muito frágeis, mais frágeis do que pinturas muito antigas ou obras de arte antigas. Aqui, geralmente, os livros de artista são constituídos por materiais de mala qualidade. Não todos, mas muitos. E outros, quando são pensados, os artistas pensam na questão estética, por vezes funcional, mas muitas vezes há problemas de estrutura. O livro não se abre bem, não se fecha bem. E quando vai à leitura, o leitor tem que ter noção disso, tem que ser manuseado com muito cuidado. Os materiais de má qualidade, os problemas estruturais, a obra não funciona na sua função de leitura, de visualização. E depois, materiais de constituição física e química instável. Nós temos muitos livros também com matéria orgânica. Este tem moscas. Moscas. Moscas? Sim, perfeito. Moscas. Também temos uma pata de galinha também. Temos o pano. Então, temos outros materiais. Do ponto de vista da conservação, é muito desafiante mantê-los. Aqui o problema das moscas é mantê-las aderidas à superfície, porque cristalizam e descolam. É muito difícil. Outra parte muito difícil aqui é os elementos soltos ou amovíveis, porque os livros que têm, estes livros que eu mostrei que são caixas, tem muitos elementos lá dentro por vezes e manter a ordenação que o artista queria que eles tivessem é muito difícil. Por vezes o artista também diz, não faz mal, não tem ordenação nenhuma, é como queira, é mais fácil, pode ir à sala e voltar. Outra questão são os formatos irregulares. Este livro é um triângulo e há de tudo um pouco. São os principais problemas do estado de conservação. Porque aqui, nos formatos irregulares, o problema é que vão nas pontas do livro, aqui, por não ser tradicional, vai ficando desgastado, e com vincos e dobras. Pronto. Todos esses problemas resultam nestes danos. Danos causados pela manipulação e manuseamento, que são dedadas, não são exclusivas dos livros de artista, estes danos, mas aqui sucedem. Dedadas, desgaste generalizado, elementos soltos, furos, lacunas, perdas, rasgones, vincos y dobras, ¿es igual? Sí, furos serían agujeros, bueno, sí, rasgaduras y vincos, dobras, sí, o partes dobladas en la obra. Y después la deterioración física provoca abrasión de las piezas en contacto unas con las otras, alteraciones físicas diversas, mucha cristalización de las colas, deformaciones físicas como ondulación, encurvamiento, desgaste, escamación, perdas de la densidad de las obras más finas, levantamiento de fibras de papel
fibras, perda de flexibilidad, que es un problema grande porque los materiales van perdiendo la flexibilidad y después para ir a consulta, a lectura es muy complicado. Y después deterioros químicos como alteración de los colores, amarcimiento, descoloración también, desvanecimiento, fragilidad, papel quebradizo, manchas, etc. Después, este es un libro, yo tengo que ver aquí los mismos apuntamientos para no esquecer de todo, muchas cosas. Este es uno de los libros que ha falado. Es una pieza que no tiene título y cuando ha llegado a la biblioteca yo pensé, ¿por qué? ¿Por qué? O que eu faço com isto? Porque ele se apresenta de teoro intencional, o artista lo quiso assim. Os exemplos que eu vou mostrar são muito este problema. So, a intervenção que eu posso fazer como conservadora e restauradora para já é nada, é só pô-lo em condições ambientais boas, estáveis, para minimizar a deterioração que vai ocorrer, porque sendo materiais orgânicos, a tendência é decomporem-se, degradarem-se. A nossa função é fazer com que essa degradação ocorra de forma mais lenta possível. So, aqui, o que fizemos com este livro foi colocá-lo numa caixa de conservação de cartão, eu já vos vou mostrar alguns exemplos, e pô-lo em um ambiente cool, ou seja, 16 graus e 43% de umidade relativa. So, esta é outra obra. So, aqui agora vou-vos apresentar alguns exemplos que tenho aqui, que temos na biblioteca. So, outro, este caso, é o livro que se chama Inês de Castro. Inês de Castro foi uma princesa portuguesa que ficou muito famosa porque foi coroada reina depois da morte, porque o rei estava muito enamorado dela e la mataram. Era princesa, então foi coroada depois de morta. So, é uma história romântica muito famosa em Portugal. A artista Celeste Maia se inspirou nessa história e recriou o cabelo da Inês de Castro, a coroa, o véu, em um livro onde tem apontamentos, manuscritos imaginários, mapas e coisas da história desta figura. Pois tudo muito bem. Mas, quando chegou o livro, eu não sabia nada da intenção da artista. So, quando ha visto este velo que tinha hongos, sujidade muitíssima e estava num estado lastimoso. E como conservadora restauradora, eu vou falar mais à frente, mas o que nós decidimos fazer lá, eu e outra colega, foi fazer um documento que é uma entrevista ao artista. So, é um inquérito que mandamos aos artistas que criam obras mais complicadas, ou só os mais complicados, para saber um pouco melhor da história da obra. O que fazer nestes casos? É para limpar os hongos? Se me dissessem 10 ou 15 anos atrás que deixaria os hongos e estaria tudo bem, eu ficava preocupada, mas hoje em dia é assim. So, ela quer que ele envelheça, porque o véu é o véu para velo. Velo. Este era o velo da reina. So, é como se tivesse sido ido buscar ao túmulo. Sí, a la tumba. So, é para simular a tumba de Inês de Castro. So, o velo está todo cheio de sujidade para simular essa antiguidade que ele tinha. So, lo deixamos assim. Outro problema, esta obra está aqui convosco, é o Grande Atlas de Luís Silveirinha. Outro problema são os livros com colagens. Coisas coladas, pegadas.
coisas pegadas são um problema grande porque se vão despegar. Vão despegar mais tarde ou mais cedo, vão se despegar. Ou então vão colar-se todas umas às outras e não conseguimos abrir a página do livro. Aqui o que fazemos é, por vezes, colocar interfoliar o livro com material que permita que as páginas não adiram entre si quando há essa aderência. Claro? Sim. E outras teremos que voltar a colar para garantir a função da obra. Este é um exemplo com tinta. Aqui ele usado colagens, pegar, e aqui pintou por cima. A tinta, mais tarde ou mais cedo, também vai criar fissuras e ficar com danos. Espero não estar a parecer muito negativa. Isto é uma apresentação sobre as maravilhas dos livros de artista e eu só estou a trazer problemas, mas nem tudo é mau, é interessante. Este é outro livro que se chama Protótipo da Máquina de Escrever, simula uma máquina de escrever, e a artista também envelheceu a obra por eletrólise. Acelerou as reações químicas para o livro ter esta aparência. Chegou até nós com vincos e danos e muitos problemas. Nós não fazemos nada aqui, só prevenimos, lá está, pondo num depósito climatizado. Outro tipo de problemas que temos são as pegaduras de diferentes materiais, mas aqui nesta obra, que é uma obra de Sofia Arial, que se chama Caixa Roja, o problema é que outra questão é quando há muitos componentes num livro e esses componentes se vão degradando e, estando armazenados numa caixa metálica, vão criando ali um microclima próprio e vão acelerando as reações químicas uns dos outros e acelerando a degradação. Este é outro livro que também tem um problema clássico, que é a migração das imagens de um lado para o outro. É um livro também de artista com serigrafias gravados e vai se deteriorando porque a parte de um vai migrando para o outro, na página anterior. Outro problema que este livro tem é que tinha folhas rasgadas e não saberíamos se era assim originalmente ou se era intencional. A artista, neste caso, não nos pode ajudar porque já ha falecido. Outro caso muito habitual aqui em livros de artista é o uso recorrente do plástico. O plástico se degrada com muita facilidade, é difícil de tratar e é algo com que nós lidamos também todos os dias. Aqui é outro livro de artista que é em formato de rolo e o problema roxo é um roxo e tem o suporte é plástico vinil enrolado, é para ser um roxo e tem colado provas fotográficas cromogêneas, fotografias a colores e tem hojas de plantas coladas, todas. É assim. Pronto, então é preciso dizer que nós, na maioria dos livros, nós não intervencionamos. Só intervencionamos se for realmente necessário intervencionar. A primeira grande medida é o controle ambiental, é baixar a temperatura, a umidade relativa, mantê-la estável e só isso lo ganhamos anos de vida para os materiais. Nós temos muita sorte em Gulbenkian, porque temos apoio de uma equipa que todas as semanas eu recebo o gráfico termohigrométrico com os valores. Se há alterações, eu falo com os técnicos. Temos que estar sempre muito próximos na relação uns com os outros.
porque los técnicos do ar condicionado, não compreendem os danos que o ar pode causar aos documentos. Eu tive que ter uma reunião com o responsável mostrando as etapas da evolução negativa de um negativo em película, de uma fotografia, para lhe mostrar isto é o que acontece quando está em bom estado, isto é o que acontece quando está em mau estado. E se a temperatura não está baixa, a umidade relativa não está baixa, vai ficar tudo em mau estado. E a intervenção de conservação e restauro vai custar muito mais dinheiro do que a estabilidade, do que o ambiente estável. É preciso dizer que o investimento no ambiente é um investimento na salvaguarda dos materiais e na evitar intervenções futuras. É a grande medida aqui para a salvaguarda do patrimônio. Isto é a limpeza também. Então, as intervenções de conservação e restauro. Isto é normal e os colegas aqui de conservação sabem, todas as ações diretas sobre um documento devem ser as mínimas possíveis e respeitar os códigos de ética desta atividade de conservação e restauro, que tem códigos de ética como todas as profissões têm. Só intervimos quando a integridade do documento está em causa ou a sua função. E os materiais e técnicas a adotar, elas são selecionadas tendo em conta a estabilidade, compatibilidade e a reversibilidade dos documentos. E os materiais constituintes e o estado de conservação da obra a intervencionar. No caso específico dos livros de artista, é mais complexa porque muitas vezes os artistas são vivos e têm uma palavra a dizer sobre a sua obra de arte, e porque a intervenção ela deve pensar na estrutura da obra, na sua funcionalidade, mas não pode alterar o significado da obra. É mais complexa por isso. Quais são as fontes de informação para a intervenção? São estas: observar a obra, no processo de aquisição, na biblioteca. Então, como eu he dito, instituímos o processo da entrevista ao artista e nesse formulário lo perguntamos que materiais ha usado para construir a obra, como encara seu deterioro, todas essas questões, porque imagino como aqui, como acá, eu não sou especialista em todos os materiais que existem, sou de fotografia, de papel, e os livros de artista têm de tudo um pouco. É muito importante saber identificar os materiais constituintes da obra para poder preparar e saber prevenir a sua forma de degradação. Se o livro traz ficha técnica ou material acompanhante, é ótimo. Por vezes o contacto direto com o artista é o melhor. Catálogos, se foi comprada online, ou por vezes o sítio web ou as redes sociais do próprio artista. Quando intervencionamos, temos que pensar em todas estas questões relacionadas então com a estrutura e funcionalidade da obra e os materiais usados na sua própria manufatura. Este livro que eu vos mostro aqui é um livro muito interessante, é de Carla Rebelo, é uma artista que está nos vídeos, eu não sei se são visto aqui, na exposição aqui. Ela fala dessa obra, é toda em madeira, e o problema dessa obra é que ela aplicou um verniz por cima da madeira e estava pegando toda. Quando se cerrava o livro, não se conseguia abrir, porque o verniz deve ter sido cerrado demasiado cedo e colou. Demasiado rápido. Estava colado, teve que abrir com calma e depois tinha também pequenas partes soltas que tiveram que se consolidar. É uma obra muito linda, mas muito complicada. Aqui era preciso garantir que podíamos voltar a cerrar o livro e abrir, e garantir que estas pequenas componentes estavam bem fixas e não soltas.
Pronto. Para a limpeza dos livros, nós usamos os mesmos materiais que em outras ações de conservação. Na biblioteca usamos muito o aspirador com filtro EPA de micropoeiras e partículas e todo tipo de borrachas. Que son gomas. São gomas, todo tipo de gomas. Aparas são as aparas de la goma, congelador de legumes. Rallador. Rachamos rallar, os sí. bocadinhos de borrachas. É uma técnica que devem de fazer aqui também. Pronto, a borracha crepe, que é uma mais rígida, são várias borrachas. Se depois quiserem saber mais algumas, podem me contactar ou mais sobre esta. E limpeza química só quando necessário. Nós usamos muito álcool, etanol, porque não temos extrator de ventilação. Não podemos usar muitas coisas, solventes orgânicos complexos. Os adesivos, eu he destacado aqui porque é uma das coisas mais importantes na intervenção de conservação e restauração. Muitas coisas são importantes, mas os adesivos em si, porque podem comprometer muito a funcionalidade da obra. Têm que ser pensados consoante os materiais em que são aplicados. E tem sido também um dos maiores desafios que tenho enfrentado, habituada que estava ao papel e à fotografia. Usamos muito a cola de amido, que aqui também devem de usar amido. Wet starch, starch em inglês, amido. Não sabe o que é. Deve saber, os colegas devem saber. Como engrudo. Okay. Um grudo, desculpa. Sí. Devia ter visto em espanhol. Sí, sí. Muitas dispersões acrílicas menos, Lascaux uso bastante. Éteres de celulose, como metilcelulose, Clou-Celg também uso mais. A Clou-Celg para quando os materiais não podem levar muita água, umidade, é bastante similar a vós. E fazemos todo esse tipo de ações, consolidações, estabilizações, colagens, linings, são reforços totais, reintegrações e preenchimento de lacunas. Isto é feito raramente nos livros, só mesmo quando é necessário. Preencher é rellenar, sim, os espaços. Pronto, e depois com outros materiais, tudo caso a caso. Este é um trabalho que tenho feito agora, que, só para dizer, a maioria dos meus dias é conservação preventiva e depois, quando é necessário, então é conservação curativa. Aqui, este é um exemplo de um trabalho que temos agora, é uma revista de artista, temos muitas revistas de artista. Esta Plages é uma revista terrível. É terrível, não é terrível, mas cada número tem mais do que papel, tem sempre coisas coladas, é muito difícil porque tem muitas coisas soltas. E aqui, a colega bibliotecária que descreveu a revista me ha dito: Sônia, tem um problema, esta revista não se consegue abrir. E ela tinha uma bolsa plástica por cima e parecia que estava pegajosa. Pegada? Sim, pegajosa. Sim, pegada. Eu tentei perceber o que teria a acontecer e ha compreendido que era algo pegajoso que parecia uma cola, mas não era uma cola. Ha tentado separar as páginas mecanicamente, sim, com a espátula, e não estava resultando muito bem. Tentei com um pouco de água e também não estava resultando muito bem. Depois tentei um pouquinho de água com álcool, não resultava muito bem. Já estava a ficar, o que vou fazer com isto? Então, nós temos uma ferramenta que em português é espátula quente, espátula caliente. Só apliquei um pouco de calor, de caliente, e quando aplico o calor, o odor me serava a reboçado, a goma, reboçado, a coisas doces. Reboçado, para pôr na boca e comer, no reboçado. Açúcar. Como um caramelo. Como um caramelo, serava, o odor era caramelo.
Isto que tinha cá dentro era um caramelo dentro, que ha posto toda a página no centro, mas o caramelo se escorreu por todas, porque tinha a bolsa. Nas imagens não se vê muito bem, mas isso era toda uma bolsa plástica, vinha a revista. Era todo caramelo. Ainda não ha terminado, está em progresso, porque tem esse com muito cuidado, mas com caramelo, com a ajuda do calor e com a água já resultou melhor e tem sido um trabalho. Pues este é outro livro, que é um livro de uma artista portuguesa que se radicou em França, que era Lourdes Castro. Se chama Espécie de Catalogue, uma espécie de catálogo das suas coisas. E aqui o que ha acontecido é que uma das peças se ha pegado. Estas são as coisas mais simples que faço, colar pequenas peças, é o normal. Isto é anormal, não é normal, é raro. Mas o que é aqui normal é, como esta revista tem muitos objetos pegados, no acondicionamento temos que ter muito cuidado para garantir que as coisas permanecem estáveis e seguras. Usamos muitas esponjas para amortecer estas partes mais bicudas ou rugosidades ou deformações. Este é outro livro, é um livro de artista de um português que é o Carlos Nogueira, é de madeira e tem estes ferros espetados, fierros espetados. Estava muito oxidado. Teve que ser com uma ferramenta que é o Dremel, um taladro, e limpar toda a primeira camada toda oxidada, teve que sair toda para depois limpar e depois de limpar então proteger com uma cera para garantir que não voltava a oxidar. Estes são alguns exemplos que ha trazido, mas que sucedem com alguma frequência. O ideal é não fazê-los, acondicionar solo, mas por vezes sucede. Depois, aqui há outras questões que estão relacionadas com a intervenção, mas também com o acondicionamento, que nos distinguem das bibliotecas e dos museus, porque os livros de artista também estão em museus. E em museus, eles são pensados para serem vistos e não serem tocados. Aqui, quando se trabalha numa biblioteca ou num arquivo, a ideia é sempre estabilizar, pôr a obra segura e devolvê-la aos leitores. Nesta devolução aos leitores, temos sempre que pensar em garantir que, após a intervenção de conservação, a obra tem elementos necessários, algo que la identifique, o número da obra, a marca de pós. E no caso das obras dos livros de artista, vêm cá livros com vários componentes, garantir que nós sabemos depois da consulta que pertencem a este livro e não a outro, e a ordem, como é explicado. Sim. Ai, desculpa, estou um pouco atrasada. Vou acelerar. O acondicionamento. O acondicionamento é onde gastamos mais dinheiro. Tentamos comprar materiais de conservação que respeitem esta norma ISO 18916. Não sei se respeitam as normas ISO ou se usam as normas americanas, se têm as vossas. Colocamos muito poliéster, aqui também usei plástico estável, e por vezes fazemos caixas à medida. Pronto. E também interfoliamos nas páginas dos livros com materiais sensíveis ou friáveis que se possam destacar. Se a lombada, se for um livro com lombada, permita. Por vezes, exageramos no acondicionamento. Pronto, e tem que ter algum controle para não acondicionar demais os livros que vêm em caixas e tudo. Este é um exemplo da caixa tipo clamshell, nós usamos muito, é cartão de conservação, que depois é revestido com um material que se chama Bacram.
Não sei se usam aqui, usamos muitíssimos lá. É muito estável e é fácil de limpar-lo. E depois posso partilhar com vós outras, das colegas, quem queira algumas informações. Fazemos muitas caixas à medida. Por vezes, quando não temos a medida, usamos espuma para ajudar. Veem os formatos irregulares, os problemas que nos trazem, são estes. Também usamos por vezes o polipropileno corrugado. E materiais mais sensíveis, pomos sinalética para identificar as caixas. Outras vezes não temos caixas, mas temos sobras de outras caixas que usamos. Só para explicar, o problema de pôr tudo em caixas não é uma obsessão maluca, é por causa do polvo, que se vocês não têm filtros anti-poeiras no ar-condicionado, tudo se enche de pó. E pó, anos acumulados de pó provocam danos muito graves nos documentos. Depois, outro problema, então, é o acondicionamento e a organização física. Nas estantes, nós arrumamos os livros pequenos e de médio formato na vertical, os maiores na horizontal e muito grandes também na horizontal. Imagino que similar aqui a vocês. Fazemos muitas caixas destas. Mas nosso orçamento não é grande, só para dizer, não é grande. Nós temos uma coleção relativamente pequena comparada com vocês, que é gigantesca. Esta é a aparência muito diversa, porque vamos reutilizando caixas e coisas de uma pequena parte de los livros. Pronto, depois, nós não escrevemos diretamente na obra. Quando escrevemos, usamos grafite. Grafite é a mesma? Sim. E pronto. E usamos muito este sistema das etiquetas com fita de nastro e depois a cota, o número fica por fora. Cinta, sim. Usamos muito isso. Portanto, como veem, estes não estão em caixas, não, só alguns. Nós, na biblioteca, temos vários espaços de depósito. O cool, que é o semifrio, o frio e sub-zero, porque nós temos uma coleção de fotografias gigantesca. Temos muitas arcas congeladoras a menos 22 graus para as coisas mais negativas em acetato de celulose, nitrato de celulose, que são alguns inflamáveis. Portanto, temos vários espaços de depósito. Os livros de artistas estão no meio, mas quando são livros com materiais mais frágeis, podem ir para qualquer um desses espaços, consoante as suas necessidades. Aqui nas oportunidades e contradições, me fiquei um pouco... Porque cheguei à conclusão que são quase tudo desafios, ou seja, problemas. A oportunidade que eu vejo é a entrevista ao artista. É maravilhoso poder falar com o artista, perceber qual era a sua intenção, como é que ele encara a degradação da obra, até que ponto é que devemos intervencionar. Isto é para mim uma oportunidade verdadeira. Este livro aqui é um livro horrível. Não é horrível, é um livro de borracha sintética com pintura a óleo nas páginas. É difícil de preservar. Estabelecemos isto como uma oportunidade de melhoria, de garantir que compreendemos melhor a obra, que é o Artist Interview. Depois, a oportunidade também é a consulta, porque, diferente, como eu he dito, dos museus, nas bibliotecas as pessoas podem tocar na obra, podem ver as coisas com proximidade, desde que estabelecemos algumas regras. Esta é uma obra muito complicada, de Carla Rebelo também, tem muitos componentes, e a ideia que era mostrar-vos, quando ela vai à consulta, temos que perceber se o leitor consegue reconstituir a obra, lê-la corretamente. Neste caso, a artista ha feito um livro com instruções de consulta, é muito útil. Este é um exemplo que hemos feito para uma pequena exposição em que as pessoas podiam tocar nos livros.
E as exposições? As exposições são uma oportunidade espetacular, mas ao mesmo tempo uma contradição, porque os livros são expostos por vezes a condições ambientais não muito buenas, com muita luz, e do ponto de vista da conservação também é um problema. E depois, quando vai para uma exposição, tem que se ter em consideração o ângulo de abertura, pôr a obra e exibir a obra de uma forma estável. Por vezes, os curadores querem separar a obra toda, que é o caso destas páginas de livro que estão abaixo, à esquerda ou à direita. As páginas todas postas individualmente, é preciso garantir que depois vão postas na posição certa. São as muitas... também desafios aqui. Em conclusão, os livros de artista colocam muitos desafios às bibliotecas, ao nível da sua discrição também, conservação, acondicionamento, organização e arrumação física, mas que podem resultar em oportunidades únicas de aprendizagem, reflexão e práticas instituídas e de aproximação à arte contemporânea e aos mundos dos museus. Eu gostaria de dizer também que eu estou sempre em contato com outros colegas de outras especialidades na arte contemporânea, especialistas em plásticos ou outras áreas que me aconselham por vezes ou a quem nós contratamos os serviços para executar os tratamentos. E concluindo com isto, os livros de artista têm uma identidade física e material. Existem nas bibliotecas para serem consultados e manuseados. Nos livros de artista, esta identidade permanece acrescida de um valor conceptual, artístico e performativo, por vezes precioso, o que coloca os bibliotecários e os conservadores restauradores perante sentimentos contraditórios. Nestes livros pode-se tocar? Eu acredito que sim, desde que se sigam as regras próprias. Pronto. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, si quieren. Bueno, ahora si tienen preguntas es el momento. Les van a acercar algún micrófono, ¿sí? A quien quiera preguntar. Hola, bueno Sonia, felicitaciones, gracias por compartirnos tu trabajo. Quedé fascinada con los ejemplos que presentaste. Yo pensé que teníamos varios problemas, pero veo que ustedes están a otro nivel de desafíos. Quería consultarte por la exposición de Lisboa, que tuvimos la oportunidad y seguimos disfrutando con esos libros bellísimos. Quería consultarte, cuando fue toda la parte del montaje, tuvimos la oportunidad de trabajar con tu compañera que vino, con Ana, y estábamos bastante fascinados con toda la preparación, con toda la previa, los esquemas que habían enviado, los soportes. Quería consultarte cómo fue ese proceso, cuánto han demorado, qué desafíos han tenido para preparar todo ese material, ¿no? para embalarlo para que llegue hasta aquí, sí. y el montaje, ¿no? Las exposiciones son un desafío muy grande porque obrigam realmente a muito trabalho preparatório. Uma das coisas que é necessário fazer e que fizemos é o condition report de todas as obras. Só isso é uma tarefa imensa para uma obra, para uma exposição que parece pequena, mas tem 40 livros. Tienes que fazer todo para... Portanto, os passos são a observação de todos os livros e a realização dos condition reports. Um dos problemas que temos aqui é que até a seleção final dos livros, muita coisa cambia. Ana primeiro diz que quer uns livros e depois, afinal, ha cambiado. Vocês devem ter problemas similares, mudam a seleção final. Isso é um problema grande do ponto de vista da conservação. Tienes que fazer tudo outra vez, selecionar a obra, ver os problemas. Outras questões que se levantaram foi a primeira seleção de Ana tinha alguns livros muito complicados de expor. E como a exposição era aqui feita à distância, lhe achamos mais seguro não trazer algumas obras que temos, que também são muito lindas e importantes na coleção, mas são ou pesadas ou podiam
não ter berços, apoios aqui. Só ha decidido não sugerir a Ana, por favor, pense de outra forma. Eu e a Ana já nos conhecemos há muito, só temos uma relação próxima e também a Ana compreende os problemas de conservação. Depois, outras questões que não há dito aqui, nós aqui, este foi um evento especial de colaboração entre bibliotecas, mas nós somos muito rigorosos nos empréstimos para fora. Pedimos sempre o facility report na instituição e muitas vezes dizemos que não, se não cumpre os requisitos mínimos de temperatura, umidade, luz. Nós não nos ponemos nada mais do que 50 lux normalmente, porque são materiais muito frágeis. Só os principais problemas de preparação são a observação do estado de conservação das obras, a realização do condition report e com a curadora, com antecedência, ver como ela quer expor os livros para calcular os versos. Este procedimento que temos aqui é similar ao que tivemos com todas as outras. Contemos com todos os outros empréstimos, porque temos muitos pedidos de empréstimos destas obras, são muito solicitadas. Não mais? Ya que estamos, es una gran oportunidad. Quería consultarte, las obras de artistas, ustedes es una colección estanca. No. ¿O siguen adquiriendo? Sigue adquiriendo. La colección comenzó a ser adquirida puntualmente a artistas directamente, a galerías y a escuelas de nuevos artistas y tem sido uma prática constante. Todos os anos são adquiridos livros de artista que são comprados ou doados. Perfecto. E há uns anos, em 2019, recebemos uma grande coleção de milhares de livros. Foi essa que tem esta revista colada, essa coleção. Está sempre crescendo. Nunca sei com os livros que vão chegando. É difícil calcular o espaço do armazenamiento, porque nunca sabemos. Claro, porque vos decías que tenías 3 depósitos. Sí. ¿Y esos 3 depósitos todavía tenés lugar? O sea, la proyección más o menos... Não temos muito lugar. Nunca há lugar suficiente. Acho que, como em todas as bibliotecas, aqui, por vezes, cambiamos os espaços. Há pouco tempo cambiamos os espaços porque a coleção estava crescendo muito e não havia mais lugar. Mas para mim o problema principal é os formatos especiais, porque esses precisam de estanteria própria. Eu não a fotografado aqui, podia ter trazido. Temos estantes mais fundas, mais largas para os livros maiores. Esse é o problema maior. Para mim só se compravam pequenos. Bueno, compartimos más problemas. Gracias. Buenas tardes. Quería preguntarte ¿cuál es el libro de artista más antiguo que tenés? Não lo sei, mas posso investigar. Eu diria, nós temos livros dos anos 50 e temos mais antigos que são obras, deles inclusive estava aqui, acho que anos 40, que são livros de artista intervencionados. Eu posso mostrar está aqui. Tenho que confirmar a data, mas eu posso saber e dizer. Este aqui é bastante antigo, que é livro de artista no formato normal e que depois foi tradicionado, pintado. São anos 40, 50, diria eu. Mas teria que confirmar. Posso ficar com seu contacto e depois dizer. É uma boa pergunta. É verdade. Um antecedente anterior. Sim, é verdade, mas nossa coleção é mais recente e os livros mais antigos han sido comprados retrospectivamente, mas é uma coleção que tem apoiado mais jovens artistas e livros que são
feitos por artistas que saem das universidades e outros mais consagrados, mas mais contemporânea. Não temos nada de Marcel Duchamp. É pena, é pena. Mas é verdade, já é muito antigo o conceito de livro de artista. Ele é usado também, nasce na França, pelo menos, e depois ele vai sendo modificado e apropriado muito pelas vanguardas, todos os movimentos artísticos do início do século XX, mas a nossa coleção é mais recente. Sí, ¿qué tal? Quería preguntarte, el libro, que era un ejemplo de una escultura, sí. ¿qué materiales tenía? Porque no lo distinguí. É cerâmica que depois é vidrada, sim, por cima. E tem vários componentes. E depois tem aqui, vês, a base é cerâmica, e depois tem um livro tradicional, uma capa, que está posta por cima. Não estou vendo, sim. Esta parte é cerâmica vidrada e depois tens aqui um livro normal, cortado, que tem uma pintura aqui. Tem todos os materiais. No, pero el que yo me refería era el otro, es que es como outro, látex. Já sei. Este é látex. Esto aqui. Uno que estava como em uma Este. Sim. Eu te posso dizer, porque eu tinha aberto aqui para dizer e depois não disse. É látex. E resíduos de materiais de construção. Tens areia e outros materiais. E está todo prensado. E isso como lo conservas? Então, não lo fiz nada porque ele é recente. Só o aspecto é uma obra de 2019 e ele não está em mau estado de conservação. Ele está no estado que o artista quis. O que fizemos foi pô-lo no depósito de 16 graus e 43% de umidade relativa. Limpo sempre com uma... Só um minuto. Limpo sempre com uma pera de sopro, que não sei como... Uma perita, sim, para tirar as poeiras e assim. Aqui não há posto a trincha, porque tem piecita arenas que soltam, só a perita, e posto numa caixa de conservação. E ele tem vidro também, há separado, porque ele é... Desculpa, vou andar rápido. Porque ele é assim, para ser apresentado. Aquela era outra foto. Ele é isto, contra a luz, e do outro lado tem esta aparência. Há separado esta parte do tijolo, digamos assim, ladrillo, numa caixa. Ladrillo. E o espelho está noutra caixa. E está num depósito climatizado. Não há feito nada ainda. Será para conservadores depois de mim, acho eu. Porque vai se partir todo, vai se desagregar todo. Disculpa, no tengo una pregunta, pero yo porque me tengo que retirar ahora y te quería agradecer por la charla, por todo lo que nos diste, por estar acá y nada, felicitaciones por tu trabajo y gracias. Muchas gracias. Eu estava com medo que ninguém aparecesse, que ninguém vinha, porque é um assunto tão particular que pensava que não interessava a muitos. Muchas gracias por ter vindo. ¿Tenemos otra pregunta? ¿No? Bueno, después también pueden seguir consultándole. Sim, tenho meu e-mail, se for preciso. As colegas da Biblioteca Nacional têm contato se mais alguém quiser alguma coisa particular, alguma informação. Una curiosidad, relativamente a las piezas que están ahora en exhibición, ¿cuál es la más complicada desde el punto de vista de la conservación? Porque así podemos mirarla directamente, ¿no? Essa é uma pergunta difícil. Eu diria que a mais complicada, por incrível que pareça, é esta que eu he destacado aqui.
esta, que não parece nada complicada, mas esta outra página exibida, para mim, são as obras complexas, que são as que têm colagens, pegaduras, ou páginas trabalhadas com tinta, porque já sei que mais tarde ou mais cedo vão lhe dar problemas. Mas as obras que estão selecionadas para aqui foram selecionadas por estarem em bom estado de conservação. São obras estáveis. Senão não tinham vindo. Sí, ha terminado, sí. Entonces, si no, ¿quién tiene más preguntas? Muchas gracias por terem vindo. Muchas gracias por ter me ayudado y estoy adorando Buenos Aires.